Ihr seid heute hier in diesem Muschel nur ein Ausschnittsätzchen, was außer ihr It's one small step for man, one giant leap for mankind. Seguiram a combater nos campos de batalha da Europa e que de lá regressaram. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Se houve um momento em que realmente existia uma soberania brasileira, esse momento foi durante o Império. Tínhamos uma das mais poderosas forças armadas e éramos vistos como uma grande potência emergente. Éramos temidos pelos vizinhos e respeitados pelos outros grandes impérios. Não éramos os mais poderosos, porém muitos pensavam duas vezes antes de criar qualquer atrito. Tudo se perdeu com o fim do Império. Aos poucos, o Brasil, o quinto maior país do planeta, foi deixando a questão bélica de lado, e isso refletiu duramente mais tarde. No início da década de 30, um homem chamado Adolf Hitler assumiu o poder supremo da Alemanha. Nos primeiros anos de seu governo, a Alemanha deu um salto gigantesco em vários setores sociais. Até então, ninguém esperava uma guerra de escala global, e Adolf Hitler era apenas mais um ditador nacionalista, como muitos outros que existiam na época. Ainda nos primeiros anos da década de 30, o Brasil, que tinha Getúlio Vargas como presidente, foi alvo de uma disputa econômica e ideológica entre americanos e alemães. O Brasil era um importante aliado por questões de matéria-prima e por aspectos estratégicos. O governo brasileiro ficou dividido entre grupos pró-Estados Unidos e grupos pró-Alemanha, que achavam que o Estado Novo tinha que aderir ao modelo autoritário nazista. O pequeno exército brasileiro chegou a importar armamentos dos alemães na época. Em 1939, uma guerra nunca vista antes explodiu na Europa. 2 anos mais tarde, os Estados Unidos também entraram nesse conflito. Os dois principais aliados comerciais do Brasil estavam em guerra. Getúlio Vargas, que expressava alguma simpatia pelos regimes fascistas, manteve a neutralidade até onde deu e soube tirar proveito das vantagens de ter relações comerciais tanto com os Estados Unidos quanto com a Alemanha. No entanto, os aliados estavam perdendo essa briga e seus soldados, que estavam combatendo os alemães no continente africano, precisavam de uma rota direta e mais eficaz. Foi aí que os americanos notaram a importância estratégica do litoral norte e nordeste brasileiro. As bases militares de Natal, Recife, Salvador e Belém seriam essenciais para a campanha dos aliados na África. Os americanos precisavam dessas bases, porém os brasileiros estavam mantendo a neutralidade. Então, foram iniciadas as intensas negociações entre Getúlio Vargas e Franklin Roosevelt. O governo brasileiro, que sofria pressão por parte dos ricos vizinhos norte-americanos, negociava um crédito para a instalação de uma siderúrgica e o auxílio econômico nacional, visando a industrialização do país. Em 1942, submarinos alemães e italianos destruíram várias embarcações brasileiras, tirando a vida de centenas de pessoas. O povo brasileiro saiu às ruas para pedir um posicionamento de Getúlio Vargas, que finalmente declarou guerra às forças do Eixo.
O que poucos sabem é que naquela época os Estados Unidos pretendiam invadir o Brasil caso Getúlio Vargas continuasse neutro. Documentos descobertos por pesquisadores e militares brasileiros mostram que o primeiro ataque dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial seria contra o Brasil. Documentos do Alto Comando Militar Americano, que foram emitidos em 1941, explicava detalhadamente como seria a operação que ocorreria no Nordeste brasileiro. Essa invasão começaria pela praia de Genipabu, que fica localizada no Rio Grande do Norte, onde desembarcariam mais de 20.000 fuzileiros navais americanos. As tropas ainda teriam apoio maciço de navios e de porta-aviões. Os ataques principais seriam contra Belém, Recife e Natal. Outros ataques simultâneos em menor escala ocorreriam em Salvador, Maceió, Aracaju, Fortaleza e Fernando de Noronha. O objetivo dos americanos era controlar toda a costa brasileira, da Bahia ao Amapá, em menos de 6 horas. De acordo com o historiador militar almirante Hélio Afonso Martins, as Forças Armadas brasileiras não teriam condições de reagir à invasão, porém, certamente mostrariam resistência. O Diário de Getúlio Vargas, de acordo com a historiadora Maria Celina de Araújo, mostra que o presidente brasileiro sabia da invasão caso não houvesse um acordo. No entanto, o presidente Franklin Roosevelt também temia uma reação por parte do alto comando militar brasileiro que era pró-Alemanha. O Pentágono levou em consideração a hipótese dos alemães atravessarem o Atlântico, levando a guerra também para o continente americano. No fim das contas, essa invasão nunca saiu do papel e os soldados brasileiros, em 1944, desembarcaram nas terras europeias para entrarem para a história.